Confira no programa Hora Extra desta semana como anda a saúde dos profissionais brasileiros. Veja também quais são as consequências do uso excessivo do celular durante o expediente e o que as empresas podem fazer para monitorar essa prática. Confira, por fim, a entrevista de estúdio com o médico do trabalho Carlos Campos, que é presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho, Mercosat. Ele vai falar sobre a importância de as empresas investirem na saúde do trabalhador. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. O uso excessivo de celular no ambiente de trabalho pode prejudicar o rendimento do empregado? As empresas podem proibir o uso de celular para fins particulares durante o expediente? Veja o que pensam os especialistas sobre o assunto. Confira também como anda a saúde do profissional brasileiro. E o entrevistado de hoje é o médico do trabalho Carlos Campos, que é presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho, Mercosat. Ele vai falar sobre a importância de as empresas investirem na saúde do trabalhador. O Hora Extra está começando agora. O uso excessivo do celular no ambiente de trabalho pode prejudicar o rendimento do empregado. As empresas podem proibir o uso do celular para fins particulares durante o expediente? Veja o que pensam os especialistas sobre o assunto. O número de celulares no Brasil já passa de 270 milhões. Eles estão por todo lado. É possível encontrar pessoas navegando na internet em qualquer lugar e a qualquer hora, e até mesmo no trabalho. A senhora utiliza muito telefone celular no trabalho? Muito, eu utilizo muito mesmo. Geralmente a senhora utiliza para qual finalidade? Às vezes no WhatsApp, casos familiares, né? Às vezes mensagem de trabalho mesmo, entre patrões e aí por diante. Mas então é só o necessário? Só o necessário, né? Porque já viu, se não usar muito mais, aí dá problema. Para esse líder de equipe, o uso do celular só causa problemas se as regras não estiverem claras. Não há uma proibição. O que há é uma norma de conduta que ela é apresentada ao funcionário assim que ele entra na empresa, no ato da contratação. Então, o que nós orientamos é que ele não use de forma excessiva, abusiva o celular. É claro que tem que haver um bom senso, tanto da parte do empregado quanto do empregador. Quando se trata de uso de equipamentos eletrônicos durante o trabalho, é fundamental que haja confiança entre as partes. Nos surpreendeu a maneira responsável com que a equipe utilizou esse recurso. Nós ficamos surpreendidos porque os nossos consultores conseguiram utilizar de uma maneira adequada, mas a maturidade da equipe conta muito. O que fazer quando o uso indevido do celular no ambiente de trabalho começa a causar problemas, como a falta de atenção ou a perda de produtividade? Se a conversa entre empregado e empregador não resolver o problema, a empresa pode adotar medidas legais para tentar controlar a situação. Nós não temos uma lei específica que regulamenta esse uso do telefone celular no ambiente de trabalho. Mas nem por essa razão não se pode trabalhar a hipótese de que não há punição para esse uso desregrado, ou então mesmo o uso de forma que não seja permitido, porque a nossa legislação brasileira ela tem mecanismo de enquadrar essa situação pela CLT. O advogado também explica que a empresa pode controlar o uso do celular por meio de regimento interno, convenção coletiva ou até mesmo por medidas já consolidadas em lei. Mas se ele está usando aquele celular de uma forma desregrada, com uso absurdo, prejudicando até mesmo no dia a dia dele, na produção, no seu labor, para o qual foi contratado, ele está sendo desidioso. Ele está enquadrando aí na CLT. A CLT tem a previsão legal do empregado que está sendo desidioso. Uma outra norma, eu peço àquele trabalhador que não utilize o aparelho celular ao longo do dia.
Mas mesmo assim, ele põe numa gaveta e vira e mexe, ele puxa aquela gaveta, a gente vê isso às vezes no comércio, né? Um call center, ele puxa ali de uma forma escondida, tira o celular, vê uma mensagem, responde e guarda. Ele está sendo insubordinado. É uma previsão também na CLT. Como anda a saúde do profissional brasileiro? Uma pesquisa sobre o assunto revelou que grande parte desses profissionais não se alimenta direito, é sedentária e tem alto índice de estresse. O corre-corre do dia a dia faz muita gente se esquecer de cuidar do bem mais precioso da vida, a saúde. São horas e horas dedicadas à luta diária pelo ganha-pão, mas esse ritmo acelerado da vida moderna às vezes cobra caro do corpo humano. E aí logo aparecem as doenças. Nas ruas de Goiânia, tem sempre alguém se queixando de uma dor ou de algum mal-estar relacionado ao trabalho. Dores na lombalgia, né? Aqui nas costas, né? Pela mal postura, né? Ao sentar. Chega em casa e dá uma dor de cabeça, né? Por causa do trabalho, é isso. Às vezes por causa do estresse, né? Do trânsito. Eu tenho alergia a várias coisas. Muitas das vezes eu tenho, sim, esses problemas com tosse, problema no nariz fica entupido. Rinite, alergia de pele, dores musculares e a gripe estão no topo das doenças mais comuns no ambiente corporativo e que mais causam afastamento do trabalho. É o que mostra uma pesquisa feita por uma operadora de saúde com 15 mil executivos brasileiros. E o levantamento também chama a atenção para a grande quantidade de profissionais que disseram que não se alimentam bem, são sedentários, estão com excesso de peso e estressados. Enfim, tem um estilo de vida perfeito para desenvolver problemas de saúde mais graves. O excesso de peso ela leva desde a parte física, técnica, piora a problemas ósseo-musculares, porque você aumenta a carga em cima de todo o seu organismo, e também o cardiovascular, que é o grande problema do cardiovascular. Você aumenta a incidência de problemas cardiovasculares, levando à hipertensão e, consequentemente, da hipertensão pode se levar também à diabetes. Então, são portas que você vai abrindo para essas doenças. Ainda segundo a pesquisa, as doenças respiratórias, alérgicas e dores no pescoço e no ombro lideram o ranking das enfermidades mais frequentes entre os profissionais. Quando nós falamos em trabalho dentro do ambiente fechado, nós temos o ambiente do trabalho dentro de uma empresa, ele é modificado do meio ambiente externo. Aqui no nosso estado, aqui em Goiás, nós temos um calor, graças a Deus, mas é muito quente. Então, com isso, o que acaba fazendo? Ar-condicionado, para você refrigerar, você criar um ambiente próprio para o trabalho. Em outras cidades, tipo São Paulo, por exemplo, você tem também a poluição, que acaba piorando quando você tem esse ambiente controlado internamente. Quando você sai, há um descompasso da temperatura e da própria concentração de resíduos no ar. Então, isso tudo vão sendo golpes, vamos dizer assim, no nosso sistema respiratório. Se nós levarmos em consideração que 1/5 da população mundial é alérgica, isso é dado científico. Então, de cada 5 pessoas, uma já é alérgica, ela já tem aquela tendência. Então, se ela entra nesses ambientes que são fatores desencadeantes ou piorantes, obviamente ela vai acabar desenvolvendo isso. E não é novidade que as doenças ocupacionais representam custo tanto para o trabalhador quanto para a empresa, que acaba vendo a produtividade cair. Por isso, investir em programas de medicina preventiva é um bom caminho para evitar atestado médico. Cuidados simples, como manter o ar-condicionado limpo, ajuda a diminuir a incidência das doenças respiratórias no escritório. Outra boa dica é fazer alongamento durante o trabalho, mas o que vai ajudar mesmo a fugir das doenças ocupacionais é mudar os hábitos e correr atrás de uma vida saudável. Para todos os profissionais que trabalham sentados e em ambiente corporativo, mesmo que às vezes você fique meio solitário lá dentro e tal, nunca passar de 2 horas sentado. Nunca passar de 2 horas no mesmo ambiente sentado. De repente dá 5 minutos, deu 2 horas, levanta, vai até
vai até o hall, toma uma água, desce uma escada. Outra coisa, agora eu falei de escada, é outra coisa bem interessante, exatamente isso. Quando tiver que ir para cima ou para baixo, um andar só, escada. Para baixo, quanto mais puder usar, melhor. Você sobe de elevador, mas desce de escada. O indivíduo, o trabalhador, ele deve desenvolver algumas atividades físicas, tem que ter um mínimo de atividade física e de lazer. O lazer, sair com a sua família, passear no final de semana, mas a atividade física não precisa ser muito. Uma caminhada, por incrível que pareça, uma caminhada, 1 hora de caminhada, 40 minutos de caminhada 3 vezes por semana, se você não fizer nada, não trocar, continuar com a mesma alimentação, em 10 meses você perdeu 5 quilos. Então, para você ver o quanto isso é importante. Muita gente sabe de tudo isso, agora só precisa colocar em prática. Pelo fato de eu me alimentar bem, eu acho que eu evito muito a questão das doenças, né? Por isso que eu tenho um pique maior e também a questão aliada à atividade física também, né? Então, a alimentação e a atividade física são coisas ideais para uma pessoa, né, viver bem hoje em dia. No próximo bloco, nós vamos conversar com o médico do trabalho Carlos Campos, que é presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho. Ele vai falar sobre a importância de as empresas investirem na saúde do trabalhador. Veja a seguir. As ações e programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças têm como objetivo principal capacitar indivíduos e comunidades, tornando-os aptos a melhorar e a manter sua própria saúde. Nas empresas, a implementação de programas de promoção da saúde visa estimular e dar oportunidades para que os trabalhadores façam escolhas mais saudáveis e pode contribuir para a redução da incidência de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho. Para falar sobre a promoção da saúde no ambiente laboral, nós conversamos hoje com o médico do trabalho Carlos Campos, que é o atual presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, Dr. Carlos. Agradeço, Fabiola. É um prazer estar aqui novamente para poder compartilhar com vocês alguma coisa sobre saúde e segurança no trabalho, trabalho digno e decente do trabalhador. Isso é muito importante. E o senhor que esteve recentemente no Congresso em Sevilha sobre saúde e segurança no trabalho, o que o mundo está discutindo sobre esse assunto? Interessante. O mundo inteiro, em todos os países do mundo, existem marcos legais em que a promoção da saúde ou outra promoção, a prevenção de acidentes é extremamente importante dentro desses marcos legais. Mas o que a gente vê é que os empresários têm uma dificuldade, através, claro, dos seus profissionais, em implementar algumas outras ações mais abrangentes para este trabalhador, porque no marco legal, às vezes, esse trabalhador é visto como uma pessoa pela sua ocupação e não é visto como uma pessoa sistêmica, uma pessoa holística, uma pessoa que tem o seu meio social, sua vida, a família, a comunidade, enfim. Este é o pensamento geral em que todo mundo está preocupado. E isso vem desde 1974, através de uma ação de promoção de saúde do ministro da Saúde canadense, Lalonde, em 1974, quando naquela época ele solicitou as pessoas, os seus profissionais, que fizessem um diagnóstico de situação do seu país, por que as pessoas morriam e por que elas adoeciam naquele país. Descobriram, chegou-se à conclusão, com 4 fatores interessantíssimos, que seria hábitos de vida, hereditariedade, a questão biológica, né? O trabalho em si e o acesso ao serviço de saúde. A partir daí, então, se implementaram ações de promoção de saúde, ou seja, desde 1974. E agora, no mês passado, em Sevilha, estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a contemporaneidade desta ação de um ministro da Saúde que é economista, que era economista, é economista, sobre a promoção da saúde.
E como é que está essa questão nas empresas hoje no Brasil? Esses programas de promoção da saúde realmente funcionam ou ainda tem muito a ser feito ainda? O Brasil, como todo país, tem o seu marco legal, que são as normas regulamentadoras, relacionadas a uma lei maior, que é da CLT, em que exige que as empresas tenham que cumprir certas normas, várias normas regulamentadoras, para que o trabalhador tenha um trabalho digno e decente. E uma delas, é claro, é a saúde ocupacional. E esse tema, apesar que no marco legal, na lei, nessa regulamentação dessa lei, ela fala em saúde ocupacional, mas existe lá um item em que fala sobre a saúde de uma forma geral desse trabalhador. Então, os empresários, infelizmente, temos uma minoria que é a exceção, mas estamos pensando que está mudando isso no Brasil. Ele tem um pensamento mais abrangente, que é a promoção de saúde. E promover saúde, é bom que se diga, não é que o médico ou o empresário está promovendo a saúde do trabalhador. Ao contrário, a obrigação é capacitar esse trabalhador para que ele mesmo promova a sua saúde. Não é uma questão paternalista. Ou seja, eu te capacito, eu te ensino, eu te dou subsídios, disponibilizo material, enfim, para que você mesmo promova a sua saúde. E é essa forma que algumas empresas no país têm feito esse tipo de trabalho com o trabalhador. Isso seria através de palestras, de informação e de disponibilização de serviços para o trabalhador? Na verdade, o que deveria se fazer num processo eu falo processo porque é uma continuidade, não é um programa. É um processo, não tem fim. Ele tem um meio, ele tem o início, o começo e não tem fim. Esse processo ele começa com o diagnóstico de situação. Ou seja, os profissionais da área de saúde, da área de higiene, na área de segurança do trabalho, aqui conseguir fazer um diagnóstico de situação das morbidades, das doenças, tá? E das mortes ou dos acidentes que tem naquela empresa. A partir daí, comece a fazer algo que a gente conhece como a prevenção, tá? Com atitudes primárias, tá? Atenção primária da saúde e, se for necessário, atitude prevenção secundária, atenção secundária, perdão, e até o final, a terciária também. Isso passa pelo nome do check-up corporativo, o senhor parece que não gosta muito desse nome, mas assim, de exames regulares que acompanham a saúde desse trabalhador? Faz parte, não é que eu não gosto. Na verdade, eu achava que era um pouco reducionista falar um check-up corporativo. Na verdade, lembra que o Lalonde, quando falei do Lalonde, as pessoas adoecem e morrem por outras questões de hábitos de vida, por exemplo. Hábitos de vida o quê? Saudáveis e não saudáveis. E se a pessoa não tem um hábito de vida saudável, com certeza terá uma outra questão, que seriam as doenças não transmissíveis, as doenças em que a pessoa adquire, dependendo do meio social em que ele vive. E esse meio social pode trazer algum benefício ou não. Por exemplo, as pessoas hoje, a gente sabe que no mundo se adoecem e se morrem por causa, principalmente, pela violência, não só no trabalho, mas violência nas ruas, violência na sociedade, no trânsito. Esse é o maior problema. Houve, inclusive, em 2011, uma revista inglesa de medicina, The Lancet, em que fez um estudo da situação da saúde brasileira. Chegou-se à conclusão que é igual também no mundo, apesar de que o modelo nosso de atenção à saúde para o cidadão, ele é bem avançado, que é o Sistema Único de Saúde, através de uma atenção integral a todo esse trabalhador. Em verdade, então, as doenças não degenerativas, na verdade, as doenças vasculares, o diabetes, então está incluso nessa possibilidade de um trabalhador que tenha uma ocupação, seja qual ela for, de estar naquele momento da sua vida, com uma doença desse tipo, que nós poderíamos muito bem, nós, Meia Trabalho, as empresas, muito bem tratar. Isso é promover saúde. Doutor Carlos, por que em alguns países as pessoas morrem mais cedo ou adoecem mais ou menos? Boa pergunta, porque a gente fala muito que os trabalhadores adoecem, nós sabemos disso também, pela ocupação, pelo trabalho, o trabalho que não é digno, que não é decente, mas esquecemos que existe algo chamado determinantes sociais de saúde.
Esses determinantes sociais de saúde dependem da questão cultural, da questão regional, da questão econômica de um país ou de uma região. E esses determinantes sociais de saúde são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e de comportamento, e que podem influenciar na gênese e na etiologia de certas enfermidades, certas doenças. Então, quando você tem um desenho, como nós estamos mostrando aqui para os telespectadores, nós vemos que são inter-relações em que existe numa comunidade, de um ser humano ou de um trabalhador, em que a idade, o sexo, os fatores hereditários, bem logo abaixo que vocês estão vendo, o estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais e comunitárias que podem trazer ou não alguma informação errônea, a própria violência, e daí interligado às condições de vida e de trabalho, que é o ambiente de trabalho, o próprio desemprego, a educação, água, esgoto, a produção agrícola de alimentos, serviços sociais de saúde, habitação, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que a corrupção é um fator, é um determinante social de saúde. Um país onde a corrupção, inclusive, é medida em todo o mundo, essa corrupção ela poderá ter, sim, alguma coisa negativa para essa população. Gerar um estresse dos trabalhadores e pensar que eu tenho um governo corrupto, tenho uma municipalidade corrupta, enfim, isso nós discutimos no mundo inteiro, inclusive na Espanha foi muito discutido sobre essa questão. E, finalmente, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais que são determinantes de saúde. Não podemos jamais esquecer que esses determinantes sociais de saúde interferem, sim, e muito na etiologia, no desencadeamento e no agravamento de alguma doença com esses trabalhadores. Ok, doutor Carlos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos conversando hoje com o médico do trabalho, Carlos Campos, que é presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho, Mercosat, falando sobre a promoção da saúde no ambiente laboral. Até mais. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o médico do trabalho, Carlos Campos, que é o presidente da Associação Mercosul de Saúde e Segurança no Trabalho, Mercosat. Doutor Carlos, diante desse cenário sobre as questões mais importantes de promoção da saúde no ambiente laboral, o que as empresas esperam dos profissionais de saúde e segurança no trabalho? É uma tarefa árdua, mas é uma tarefa fácil, desde que você tenha realmente um grande conhecimento e uma vontade implícita e explícita de promover realmente a saúde do trabalhador. Mas é claro que nós trabalhamos em um meio, em um cenário em que nós temos que promover a saúde, dar produtividade para o empresário e lucro para esse empresário também. Então é nesse cenário que nós nos incluímos e aí os empresários solicitam que nós façamos algo relacionado. Então, existe um modelo desta relação entre a saúde e produtividade e lucro, onde esse empresário ou os empresários indicam que terão que ter desempenhos positivos, é claro, para ter uma produtividade e que tenha o lucro. Só que no meio de tudo isso aí, quer dizer, dentro nesse ambiente construído de trabalho que nós falamos, existe então um gerenciamento das doenças, promover saúde e assistência ao trabalhador. E também junto disso teremos que sempre estar estudando o clima da organização do trabalho, a moral e os relacionamentos entre essas pessoas que se relacionam dentro desse trabalho. Com isso, a gente tem que entender que há fatores de risco para a sua saúde, nós temos que controlar as doenças que podem advir deste ambiente construído de trabalho, abuso de substâncias, por exemplo. Nós temos que entender também que tem até a capacidade física e emocional do trabalhador e o desejo de trabalhar. Isso é incluído, então, os fatores de riscos psicossociais, que nada mais é as questões ligadas à organização do trabalho, o papel que aquele trabalhador está
desempenhando na empresa, a autoridade, a supervisão, como é que é isso. Então, existem vários fatores psicossociais que podem estar influenciados nisso aí. Então, as empresas esperam de nós que nós façamos, então, saúde, ou que promovamos a saúde, mas que dê produtividade e lucro para elas ao final de tudo. O que não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil, paradoxo. Não é uma tarefa fácil, mas eu digo que não é impossível. Mas é claro que tem todo um contexto social, econômico, mesmo porque nos países onde existe, então... aliás, nos países, hoje o mundo inteiro está em crise. Tá? Vê que nosso país mesmo, agora, recentemente, com essa questão do PIB já negativo, mas tem a Espanha também, que tem no Peru, enfim, tem vários países. Com isso, imagino como é que está o emprego, o desemprego, como é que estão os trabalhadores junto disso aí. Realmente é uma tarefa árdua para todo mundo, não é só para os empresários, ou para o governo, ou para os trabalhadores, para nós profissionais de saúde. Mas não é impossível. Eu acho que o que nós temos que fazer para que isso possa acontecer é trilhar um caminho. E este caminho é árduo. Mas não é impossível. E qual que seria o papel do exame periódico? É uma oportunidade que o médico tem de ver de perto aquele trabalhador, como é que está a saúde dos trabalhadores de uma empresa? Fabíola, eu entendo que é uma boa pergunta também. Aliás, todas as suas perguntas são boas e pertinentes. Mas eu entendo que esse momento da consulta médica é o momento mais importante que nós, profissionais da saúde, no caso até o médico, até a enfermeira, a psicóloga, enfim, o fisioterapeuta, ele pode entender aquele trabalhador como um todo. É o momento de você ali capacitá-lo para promover saúde. Então o exame periódico, apesar de ser, quando falo apesar, porque é uma obrigação legal, mas é o momento mais propício, mais interessante e que temos um resultado muito grande, que é a consulta médica. Desde que ela seja feita com rigor e com uma ética e sempre com um tempo determinado e não um tempo rápido para que não possa conhecer ali o que é aquele trabalhador, o que é o dia a dia daquele trabalhador, o que é o anseio daquele trabalhador com a sua família, com ele. Então, o exame periódico é extremamente importante. Apesar de toda a polêmica, as empresas poderiam, no caso, para controlar e saber quais são mesmo a incidência de doenças e cuidar do seu trabalhador, pedir exames para a detecção do HIV e testes de gravidez? Olha, veja bem, porque por lei existe um marco legal sobre essa questão da solicitação de exames complementares, principalmente alguns específicos, como você está dizendo, do HIV, o teste de gravidez, um teste também que se faz para saber se o trabalhador ele é um drogadito, ou seja, com drogas pesadas, mas existe um marco legal tanto do Ministério do Trabalho, como também uma resolução do exercício da nossa profissão de medicina, em que proíbe terminantemente solicitar esse tipo de exame, porque ele pode ser pensado e pode ser utilizado como uma discriminação realmente no trabalho. Porém, é ético também que você possa, no âmbito dessa promoção da saúde, você possa compartilhar com esse trabalhador e que você possa fazer um protocolo de intenção com esse trabalhador, desde que não seja usado contra essa pessoa, mas com o intuito somente de promover a saúde, sim solicitar. E isso não é antiético, mas desde que não se utilize para outros meios, que é a discriminação no trabalho, e que é possível e tranquilamente se existe no mundo inteiro, não é só no nosso país. Doutor Carlos, muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos acerca desse tema também tão importante, né, que é a saúde do trabalhador brasileiro. Eu que agradeço ao Hora Extra e a você a oportunidade, porque são momentos como esse aqui, e eu sempre digo que o jornalismo, a imprensa, são atores sociais importantíssimos nessa questão da promoção da saúde. Nós estamos fazendo agora um exercício da promoção da saúde através de vocês. Eu agradeço também. Que tudo é informação, né, doutor Carlos? Muito obrigada pela entrevista. O Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.